Scalena lá no YouTube. Então a gente vai ter esses dois vídeos aqui para compartilhar com vocês, tá ok? Bom, como a Carol ali comentou, a gente está usando o Google Meet, que ele é bem interessante, algumas features dele, mas assim, é bastante colaborativo, né? E a gente, como a gente está aqui, daqui a pouco podem entrar mais pessoas, né? Então assim, o que a gente queria fazer com vocês? A gente tem aqui, se você tiver com o seu celular, apontar no QR Code aqui, ele vai abrir aqui esse link aqui do Slido, que é basicamente uma solução aqui para a gente poder gerar perguntas e gerar um certo engajamento com vocês, tá ok? A gente até vai esperar ali entrar mais pessoas para a gente poder fazer algumas perguntas e fazer essa interação aí, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa interessante quando a gente fala de APIs aqui, eu vou tentar fazer uma pequena revisão, né, do que a gente espera quando a gente fala de APIs e assim por diante, né, é como que a gente gera todo o ciclo de vida do desenvolvimento de APIs, ou da exposição das APIs, certo? Então, hoje em dia, está muito vamos dizer assim, em voga essa questão do API Ops, né, então se a gente poder criar APIs num modo muito mais de configuração e codificação, né, então assim, como até a Carol comentou ali, eu venho de um mercado aí onde as primeiras soluções de API, você tinha ali meio que um operador de APIs indo ali numa ferramenta, cadastrando as APIs como se fosse uma ferramenta, sei lá, de CRM, coisa do tipo, e hoje em dia isso passou a ter uma abordagem muito mais, vamos dizer assim, automática, né? Então, ou seja, você tem processo do pipeline que descobre as APIs, publica as APIs, injetam segurança e assim por diante, né? Porém, ainda é muito importante que a gente tenha toda a questão de como que as APIs elas são levadas para o mercado, né? Então, eu coloquei aqui alguns papéis importantes para qualquer iniciativa de API, vamos chamar assim, que ela seja exitosa, que elas devam fazer parte aí do dia a dia de vocês, certo? Então é muito importante que você tenha ali o owner, né, o cara ali do negócio em si, sabendo que, olha, eu tenho agora um novo canal de comunicação, e esse canal de comunicação, ele basicamente é a minha API, certo? E quem traduz isso para dentro da organização, não só da parte interna, mas também externa, seria um papel que a gente chama geralmente do Product Manager, né? O API Product Manager, que é o cara que entende qual é a necessidade de negócio, qual que é a expectativa da área de negócio daquela API, e por sua vez, ele sabe traduzir aquilo no que o consumidor, ou o que o mercado consumidor, ele espera dessa API, certo? E aí a gente tem aqui o que a gente chama da fase de desenho da API propriamente dita. A gente tem depois uma fase aqui, que é uma fase bem importante, que é a parte de desenvolvimento da API, e aí a gente tem, hoje em dia, várias ferramentas que se integram, as IDEs, toda a questão do pipeline, como eu falei anteriormente, para a parte do API Ops, né? E assim, esse cara aqui, é muito importante que ele esteja amparado para um processo de, como eu falei aqui, de automatização, que a gente consiga ter aqui ferramentas que entregam toda a questão de pipeline, certo? E que isso também possa já estar meio que alinhado com toda a parte de segurança, né? Como é que funciona a parte de disponibilização de APIs, a questão de como que a gente permite acesso, não permite acesso dentro da ótica das APIs, ok? E aí, por último, né, a gente tem aqui a fase de deployment, é onde a gente vai conseguir fornecer visibilidade, né, tanto dentro dos padrões que é estabelecido pela arquitetura corporativa e, claro, também dentro dos cenários que são esperados no ponto de vista de segurança da organização, ok? Bom, se a gente for aqui um pouco adiante, a gente tem aqui algumas coisas básicas das APIs, né, assim, eu não sei quem está aqui já tem muita experiência ou não, né, com as APIs, então basicamente o que a gente tem, a questão do API Gateway que a gente vai ver hoje, começou muito mais como um padrão, certo, de microserviços, um pattern, que é o API Gateway, que basicamente a funcionalidade dele é qual? É expor microserviços da organização, ou expor até mesmo serviços legados, ou até mesmo hoje em dia já começar a expor queries e mutations GraphQL, né, para dentro de um cenário de APIs, certo? De APIs REST. E aí a gente tem basicamente aqui a API que exibe, ou vamos dizer assim, se atua como um conector para tudo que seja do mundo externo, né, permitindo que você tenha, hoje em dia, aplicações extremamente mais ricas e mais interativas e mais integradas, certo? E que essas APIs, né, seguindo o padrão de RESTful,
basicamente a gente tem aqui, através dos métodos HTTP, a gente tem aqui toda a parte de comunicação com o API Gateway e, consequentemente, os microserviços, ok? Carol, só um detalhe, tá? Se tu vê aí o pessoal pedindo para entrar, aí tu pode aí admitir, tá ok? Tranquilo. Bom, então aqui o que acontece também, pessoal, que é muito importante é o quê? São as APIs também começarem a trabalhar dentro de um esquema de comunicação e códigos HTTP. Afinal de contas, a gente está falando aqui, hoje, não sei, talvez surja uma pergunta de WebSockets e gRPC, coisas do tipo, mas aqui hoje a gente vai focar bastante na parte de HTTP, como protocolo de comunicação, e o protocolo HTTP ele tem algumas coisas bem legais, que são os códigos que você consegue interagir com eles, certo? E outra coisa bem legal dentro do mundo de API Gateway, API Management hoje em dia, é você tentar especificar o máximo do seu contrato das APIs, né? Inclusive aqui até se possível nessa fase aqui de desenho, você conseguir especificar qual que é o contrato das suas APIs. E aí para a parte de contrato, a gente tem aqui dois padrões super interessantes do mercado, que já existem bastante aqui, que é o Swagger e o OpenAPI Spec, ok? E aí existe uma prática muito legal, que é o que a gente chama de API First, que consiste na prática de você criar o seu contrato primeiramente, e depois você aí sim implementa os seus backends. Porém, a gente sabe que no mercado é muito mais utilizado hoje em dia o conceito de API Last, que é você criar seu back-end e, consequentemente, gerar o seu código Swagger a partir, né, do seu back-end. Uma fragilidade nesse modelo é apenas algumas questões de segurança, né? Hoje em dia, hoje nesse workshop a gente não vai cobrir a parte de DevSecOps, mas assim, fiquem atentos porque a gente logo em breve vai lançar algumas coisas que combinam Kraken com a questão de DevSecOps, e aí a gente vai pegar algumas coisas como SonarQube, FortiCrunch, envolvido nesse cenário aqui de proteção de APIs, ok? Bom, vamos então aqui entrar, a gente vai primeiro aqui fazer só uma espécie de overview, tá, pessoal, do KrakenD, para quem não conhece o KrakenD, e aí, posteriormente, a gente vai aqui já entrar na parte de hands-on com vocês, tá ok? Só para a gente ver aqui, enquanto isso, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém aqui que levantou a mão. Acho que não, né? Acho que está tudo ok. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Bom, então a gente tem um problema gritante aí hoje no mercado, que é a questão de microserviços, né? Então, ou seja, como é que a gente consegue ajudar, eu diria assim que resolver seria algo bem desafiador, mas assim, pelo menos ajudar já é algo bem eficiente quando a gente fala em toda a problemática que existe quando você quebra seus monolitos e acaba levando isso como uma arquitetura de microserviços. E aí você tem aqui um dado bem interessante, né, de 2018, que 99% das empresas consultadas aqui reportaram problemas ou grandes desafios no uso de microserviços, certo? Então, qual que é o nosso, o que a gente está tentando resolver com o KrakenD? Basicamente é permitir o acesso a microserviços de uma maneira simplificada, tá ok? Então, se a gente for ver aqui o que a gente tem dentro de uma organização hoje em dia, então você tem aqui os diversos canais que você tem aqui no lado esquerdo, o Android, uma Single Page Application, um iOS, e você tem uma gama de serviços, certo? Que muitas vezes são expostos via APIs, certo? Alguns deles protegidos, outros não protegidos, e você tem aqui meio que uma comunicação que gera aqui no final das contas basicamente uma comunicação ou integração, como a gente chama de espaguete, né? Você tem esse monte de cruzamento de aquisições que é algo bem complicado, certo? E aí, qual que é o papel do KrakenD? O KrakenD ele se apresenta ao mercado como sendo um API Gateway, certo? Então a gente daqui a pouco vai ver um pouco da diferença das soluções existentes hoje no mercado, certo? Então a gente tem aqui o Kraken se colocando aqui entre os canais e os meus backends e se responsabilizando por algumas tarefas que são comuns à implementação do padrão de microserviço, perdão, de API Gateway, tá ok? Então, operações como manipulação de dados, filtro de dados, circuit breaker, logging, load balancer, a comunicação com Lambda, com GraphQL, agregação de dados, segurança, rate limit, pub subscribing, bot detection, autorização, encode. Então, todos esses caras aqui são serviços que você acaba trazendo
a reboque quando você usa o KrakenD como sua solução, certo? Então, uma das coisas que a gente, hoje em dia, recomenda que os clientes não façam é você ter essa comunicação aqui. Diretamente eu sair da minha camada de cliente e comunicar diretamente com meus microserviços. E sim que a gente tenha esse cara aqui no meio, porque a gente vai promover aqui um monte de benefícios que a gente vai ver ao longo aqui desse workshop, ok? Bom, o Kraken, ele tem uma premissa super interessante, que é performance. Então, muitas das coisas até que às vezes a gente discute dentro do desenvolvimento do Kraken é assim, poderíamos ter tal e tal funcionalidade, e uma das coisas que o core team da solução, né, e é uma solução open source, né, que você também pode contribuir com ela, é que performance é o fator mais preponderante, é o que todo mundo leva em consideração quando pensa em evoluções e novas features e tudo mais, certo? O KrakenD é escrito em Go, o que faz com que ele tenha essa performance que é realmente acima da média, e aí a gente vai ver um pouco da prova disso ao longo desse workshop, ok? Bom, eu vou aqui tentar passar algumas coisas mais rápido, mas assim, o Kraken te ajuda muito quando você faz a transição de monolitos para microserviços, certo? Ele tem aqui toda a questão também de promover uma autenticação no modelo JWT. Então, uma das coisas que a gente fala bastante no mercado é que isso até Edgar, tipo, para os clientes que eu já atendi até hoje, eu acredito que eu espero que, mas 100% deles eu falei, cara, nunca permita um acesso a qualquer API de forma aberta, né? Então, seja, mas é só um endpoint de validação, mesmo assim, entendeu? Então, é super importante que você tenha mecanismos de autenticação, né, válidos para dentro da sua solução. Então, o Kraken acaba adicionando aqui algumas funcionalidades de autenticação e autorização que vão ser bem bacanas, a gente vai ver isso aqui durante, né, esse workshop também. Ok? Outra funcionalidade muito legal que o Kraken tem é a questão de agregação de dados. Então, existe um outro padrão também no mercado que é chamado de BFF, que seria Backend for Frontend. Então, o que acontece é que a gente tem canais hoje super ricos, né? Assim, um grande exemplo disso, a gente pode pegar aí o né, o front-end do Spotify. Eu não sei quantos vocês já leram sobre mais ou menos algumas estratégias de design do Spotify, como é que ele é feito, tudo mais e tal, mas ele usa alguns conceitos que a gente chama de micro front-ends. A gente até vai ver um pouco mais para frente isso aqui, mas já vale a pena falar um pouco disso. A questão do Spotify como aplicação, você vê ali um monte de coisa extremamente rica, né, dentro da playlist, tipo os seguidores, um monte de informações que você tem ali no Spotify. E muitas vezes, para você construir ali aplicações que de repente tenham essa riqueza ali de apresentação, você tem que fazer inúmeras chamadas de APIs REST que acabam te aumentando o tráfego, te dando às vezes uma experiência não tão boa para o cliente. E o padrão BFF foi criado para quê? Para que a gente com uma ou pelo menos o mínimo de chamadas possível já consiga oferecer todos os dados necessários para poder renderizar a aplicação do cliente, promovendo assim uma melhor usabilidade, uma experiência de cliente superior. Então, esse é a grande sacada aqui de agregação, né, que o Kraken já oferece. Então, uma coisa legal que a gente vai ver até num exemplo prático disso aqui é que o Kraken ele tem a capacidade de pegar diferentes backends, juntar numa única requisição e devolver isso para o cliente que está requisitando, ok? Outra coisa interessante é a parte de, aqui a gente vai ver aqui em detalhes, né, assim, a parte de autenticação dele. Então, hoje a gente consegue se conectar a qualquer provedor de autenticação JWT ou AUF2. Então, isso aqui é o que a gente vai ver bastante ao longo desse workshop também, ok? Vamos passar aqui um pouco mais rápido para a gente ir para a parte prática. Vamos aqui passar isso aqui. Uma coisa interessante é que o Kraken também, a partir da versão 2, promove muito essa questão da comunicação assíncrona, né? Existe um padrão que está surgindo no mercado hoje que se chama Async API, e esse Async API é basicamente o mecanismo de você abstrair o processamento assíncrono, ou, né, num jargão mais popular, o processamento em filas, né, que acaba tendo em alguns casos de uso, um ganho de performance significativo, né, por você não, e melhorias de ambiente, você não ter ali contenção de I/O, por estar esperando resposta, síncrona do requisitante. Então, o Kraken ele já vem pronto para você ter tanto comunicação de pergunta quanto resposta de uma vasta opção aí de soluções de Pub Subscribe, né, que é o conceito aqui que
que a gente tem na parte de Event Driven Architecture, ok? Bom, a gente aqui já... aqui é a parte do que eu falei do BFF, né? Então eu posso ter aqui uma página que eu tenho aqui um endpoint chamado barra front page, e o Kraken ele faz a chamada de vamos chamar assim, 3 APIs, em vez de eu fazer a chamada por catalog, para o promotions e para o pricing, ou seja, 3 aquisições simultâneas, vamos chamar assim, eu faço uma única chamada e o meu front page aqui ele já chama esses 3 caras aqui por mim. Puxa, amanhã eu quero colocar o payment junto. Eu não tenho que alterar nada aqui no meu front, nem nada. Basicamente, o que eu vou fazer é adicionar mais um back-end aqui nessa URI, e ele vai chamar esse cara aqui para a gente, ok? Bom, aqui um exemplo, né? Então, ele já retorna aqui catalog, promos e pricing, que é a execução desses caras aqui que a gente tem à minha direita, certo? Uma coisa interessante na parte de agregação é que se você tem um catalog escrito em XML, né, em SOAP, e você tem promotions escrito retornando JSON, você pode, no resultado agregado, definir que tudo vai ser JSON, né? Então, quem está acessando a sua API, o seu endpoint, não faz a mínima ideia se aquilo está acessando um SOAP, um XML RPC ou um serviço antigo, né? Porque no final das contas aqui vai estar tudo agregado com JSON, certo? Deixa eu passar aqui um pouco mais rápido. Existe uma API de transformação dentro do Kraken que você pode dizer o seguinte, eu tenho um atributo lá que eu acabei gerando o meu microserviço com base em nome de campo que está numa tabela específica e acabou vindo um atributo que não é dos mais legíveis. Então eu posso fazer o seguinte, em vez de novo, toda vez o Kraken ele vai economizar a criação de microserviços que você deveria fazer meio que manual, você acaba meio que tendo uma funcionalidade no Kraken que ajuda você a evitar esse tipo de codificação, que no final das contas te gera um desperdício de tempo e, claro, dinheiro também, né? Porque você tem que investir no desenvolvimento disso. Então, aqui eu tenho um cenário onde, por exemplo, eu vou renomear o ID user para user ID, de repente, porque o meu cliente espera esse atributo com esse nome. Eu posso aqui fazer um meu alias, né, para username. Eu posso, imagina que por algum motivo eu estou acessando o back-end que ele retorna uma informação sensível. Aqui, password é muito gritante, mas eu tenho ali, de repente, sei lá, cartão de crédito ou alguma informação que seja PII, né, que seja informação onde eu tenho que ter um controle melhor. Isso aqui impacta diretamente na parte de LGPD, inclusive do Brasil, né? Então a gente tem como remover atributos que de repente eu não desejo que aquele canal tenha visibilidade, certo? Uma outra coisa interessante é que eu quero adicionar aqui alguma informação extra, certo, dentro do meu retorno. Então o Kraken suporta esse tipo de coisa também de forma automática, beleza? Bom, a gente tem aqui a questão também de filtros, de agrupamento, então vocês têm um monte de coisa bacana aqui que a gente consegue fazer dentro do cenário de transformação, filtro e assim por diante. Uma coisa interessante, tá? Inclusive a Carol mencionou que tinha um cliente que estavam trabalhando que tinha ali a parte de... Um dos motivos de escolha do Kraken era exatamente a capacidade dele fazer tudo que ele tem que fazer lendo apenas um único arquivo. Então ele não precisa de um banco de dados de metadado, ele não precisa ter um storage associado a ele, nada. Ele precisa de um único arquivo que ali você tem a configuração dos endpoints e das APIs e dos backends e acabou. Está tudo ali dentro desse arquivo que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Bom, essa parte aqui é uma parte bem interessante, né, que visa aqui diferenciar um pouco do que a gente tem no mercado hoje em dia. Então, o mercado ele tem produtos que são API Managers, ele tem também proxies como Gateway, ele tem API Gateways, certo? E ele tem Sepsi Mesh, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses... E ele tem GraphQL, perdão. E ele tem esses 5 categorias de solução quando a gente fala de serviços ou exposição de serviços, por assim dizer, ok? Bom, o que a gente tem quando a gente fala de API Managers, né? Então, API Managers, eles basicamente, são soluções que agregam algumas funcionalidades que não estão somente relacionadas a um API Gateway. Então, você tem ali, por exemplo, toda a parte de gestão de acesso, toda a parte de geração de chaves, a parte de billing, a parte de developer portal, a questão de estatística. Então, ou seja, ele acaba sendo uma suite de soluções que não se foca apenas no gateway, né?
Até é interessante a gente ir direto no gateway, né? Então, se você for ali dentro da implementação do padrão do gateway, ele tem a função de fazer o quê? Você dispara uma requisição para o gateway e ele vai lá e pega o back-end e retorna para você, certo? Onde o Kraken ele se encaixa? Ele se encaixa muito nessa camada do API Gateway, só que ele não faz somente um mapeamento de para cada requisição eu vou ter um único back-end, já que ele implementa algumas outras coisas, entre eles a questão do BFF. Então, ou seja, eu posso com uma única requisição chamar N endpoints ali dentro da minha organização, certo? Então, o API Manager, por sua vez, ele acaba sendo uma solução que, dentro dos componentes do API Manager, você acaba tendo um API Gateway, né? Então, se você pegar, por exemplo, aí vamos pegar aí a solução do Google, o APG. Então, o APG, ele tem ele é um API Manager, porque ele tem ali todas as funcionalidades que eu acabei de falar, Billing, Developer Portal, gestão de chaves e tudo mais, e ele tem dentro dele também um API Gateway, né? Ou seja, um motor que faz esse trabalho de requisições, certo? Ali a gente tem um proxy como gateway, né? Então, ou seja, o proxy como gateway, ele tem esse papel de fazer muito o quê? Para cada API, eu tenho um mapeamento único, né? Um para um com um back-end, certo? Você dificilmente vai conseguir colocar qualquer lógica de negócio, ou vai poder colocar questão de agregação. Então, ele é realmente um mapeamento um para um. Exemplos de tipo de solução como o proxy como API Gateway é um Nginx, por exemplo, ou um Kong, e aí existem até alguns mais modernos, como o próprio Envoy, mas assim, se você tiver que agrupar funcionalidades de um ou mais back-end para que você tenha uma única requisição, você vai ter que acabar criando um terceiro, um quarto back-end para poder dar essa funcionalidade para vocês, tá ok? E a gente tem por último, aqui, aliás, tem aqui o Service Mesh, né, mais essa opção aqui. O Service Mesh, apesar de você ter soluções como o Istio, por exemplo, que permite você ter uma comunicação, vamos chamar assim, norte-sul, o conceito de Service Mesh foi feito para comunicações leste a oeste, ou seja, isso aqui é muito importante dentro de um ambiente de Kubernetes, por exemplo, ou de container, na verdade muito mais popular no ambiente de Kubernetes, onde você tem ali serviços dentro de um pod, e muitas vezes essa rede, né, a rede interna dentro de um pod, não permite a comunicação com outros pods ou outros componentes externos naquele cenário ali do próprio pod em si. Então, um Service Mesh acaba fazendo essa abstração de comunicação lateral, vou chamar assim, entre os possíveis grupos de serviços que você tem dentro de um deployment com Kubernetes, né? Então, ou seja, em ambientes que você tem esse tipo de deployment, esse tipo de arquitetura, muitas empresas hoje em dia acabam utilizando aí uma solução como um Istio, o Linkerd, que são exemplos de implementação de Service Mesh, ok? E o GraphQL é um mecanismo bem interessante. Existe até aí uma certa... o mercado adora algumas polêmicas, né? Então, ou seja, às vezes tem essa questão de pessoal, não, GraphQL é melhor que REST, o REST é melhor que GraphQL. O que eu posso falar para vocês, assim, ao longo aí da jornada aí que eu trabalho e venho falando desses assuntos há um bom tempo, é que você tem uma complementação muito legal desses dois modelos aí de exposição de serviços, né? O GraphQL ele é extremamente poderoso, então, por exemplo, eu quero fazer esse conceito de BFF. Então, eu posso ali criar o componente query dentro da minha camada de BFF, e eu posso ali fazer operações como count, eu posso fazer somatórias, eu posso ter ali como se fosse um SQL mesmo, né? Fazendo join, ou seja, eu posso ter várias operações dentro de uma única requisição e retornar meus dados para o meu cliente, certo? Mas como diria o tio Ben ao Peter Parker no seu leito de morte, né, com grandes problemas, perdão, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, o que acaba liberando que você, com os seus poderes, acabam virando problemas efetivamente falando, né, então assim, a questão é o que você expõe, então, ou seja, como que você vai tomar conta da questão de tráfego de rede, performance, latência, então são preocupações que muitas vezes você tem que ter quando você tem um GraphQL. Outra coisa delicado o GraphQL, mas de novo, tá, pessoal, eu acho muito legal a parte do GraphQL, vou até falar um exemplo que eu acho bacana onde ele pode ser utilizado, é que há um tempo atrás eu vi uma instituição financeira expondo suas APIs através de GraphQL, e até eles fizeram um portal, achei a iniciativa muito legal. O que é complicado é que, por exemplo, esse tipo de abordagem é mais ou menos como se eu desse o usuário e senha para acessar, por exemplo,
o meu esquema de banco de dados, ou seja, a pessoa vai ter que conhecer o esquema, ela vai ter que poder, ela vai ter que fazer selects, ela vai ter que fazer uma porção de conhecer o seu modelo, basicamente, de objetos que tem ali dentro do seu GraphQL. Então, essa é uma parte que muitas vezes podem dificultar pessoas que não têm esse conhecimento, essa fluência sobre o seu modelo de objetos, do seu esquema GraphQL. E aí é onde você pode ter o melhor dos dois mundos. Você pode ali, então, usar uma API REST exatamente para expor funcionalidades que você acha interessante, né, que sejam exibidas do seu GraphQL, mas expostas como API REST, ok? Bom, até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat, ver se tem alguma mão levantada. Carol, você vê alguma mão levantada aí, você me pinga aqui, que aí Tá eu... aviso. Ó, tem um monte de gente aqui. View all, admit all. Pronto, tem um monte de gente aqui entrando. Acho que já... Carol, não sei se tu tá vendo aí também a parte de entrada de pessoas. Não apareceram aqui para mim. Ah, tá. Beleza. Eu já, pelo menos aqui, coloquei bastante, aceitei agora algumas pessoas que estavam aqui na fila. Marcos, eu tenho uma pergunta, por favor, fica à vontade. Eu coloquei ali no slide. Ah, beleza, perdão, deixa eu ver aqui. Não, eu posso repetir. O que no caso do Kraken D, como é que funciona nele o Circuit Breaker, que é uma coisa que sempre me deixou confuso. Uhum. Bom, ele tem uma implementação de Circuit Breaker já, então basicamente o que você vai ter que fazer para ele te dar esse funcionamento são configurações, tá? Por exemplo, você está vendo a minha tela aqui, né? Deixa eu até pôr aqui, Kraken D, Circuit Breaker. No caso, tipo, Circuit Breaker seria mais o que, assim, tipo, ele em vez de te retornar um timeout porque não consegue comunicar com o back-end, ele te retorna um outro erro, uma coisa assim? Sim. Então, logo. Então você tem aqui basicamente a configuração do padrão, né, Circuit Breaker, já aqui disponível, certo? E você, basicamente o que você tem aqui é que, assim, eu não vou aqui explicar o conceito de Circuit Breaker, mas o que se espera da implementação de qualquer Circuit Breaker, o Kraken já te oferece aqui através de configuração, ok? Então você tem aqui como que você funciona. E você tem aqui, ó, por exemplo, quanto que eu espero meu Circuit Breaker entrar em operação, o intervalo que eu tenho aqui, o timeout, quantos erros eu permito e assim por diante, ok? Então isso aqui já vem implementado dentro dele, beleza? Beleza, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Carol, deixa eu ver aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Tinha umas pessoas, não sei se todas entraram. Bom, vamos lá. Aqui uma boa lição para a gente é que a próxima vez tem que usar uma outra plataforma com esse esquema aqui do Google Meet, eu não acho que não é legal, não. Bom, vamos lá. Tá acabando essa parte aqui de overview, tá, pessoal? Vamos lá. A gente já viu. Vamos lá. Bom, uma coisa interessante, como eu falei para vocês, do Kraken é que ele é 100% stateless. Então, ou seja, ele não precisa de arquivo de configuração, ele não precisa de um metadado, não precisa de um storage, nada. Então, se você quiser mover toda a configuração de um Kraken de um ambiente para o outro, o único que você precisa é do arquivo de definição dos endpoints. Acabou. O resto, ele configura, ele sobe todo sozinho, então realmente é algo que é bem interessante para as operações, tá ok? Então, para você comparar isso aqui, né, com outras soluções, então, o Kraken D, ele não precisa de um zookeeper da vida, né? Então, se você não tem aí sincronização de cluster, de nós, de serviço que está no ar, nada. Então, ele permite isso aqui, que você tem um deployment multi-region de forma muito fácil. Você consegue criar uma infraestrutura imutável, você consegue, tipo, gerar um container, uma imagem Docker, que basicamente vai ser o seu ponto único de verdade quando você sobe um serviço ou não. Então, de repente eu tenho uma configuração no meu metadado em QA, que quando isso foi para produção, tipo, tem ali um valor que foi diferente ou que não está bem configurado, beleza, todo o meu comportamento
da minha API, por exemplo, pode ser comprometida, certo? Quando você tem, então, esse comportamento stateful, então você necessita de coordination, né? Ou seja, existem ali algumas soluções no mercado que você tem que ter ali um gerenciador de fila, seja um Zookeeper, seja um Redis, seja alguém que consegue gerenciar essa distribuição de informação para você, né? Você tem uma configuração que acaba sendo mais complexa, né? Você tem aí alguns detalhes se você tiver um deployment multi-region, você pode ter uma perda, né, de tempo nesse tipo de cenário. Então, é algo que você tem que levar em consideração. Então, o Kraken ele é 100% stateless. Bom, a questão de deployment dele, basicamente, você gerar uma imagem Docker dele, são essas 3 linhas, né? O Dockerfile dele é isso aqui, e o tamanho da imagem é algo que se torna mais ou menos 70 megas. Na verdade, na versão 2 é até menor. Então, isso faz com que o Kraken seja... ele já nasce Cloud Native, ele já nasce dentro de um espectro de utilização muito forte com Docker. Beleza? Por isso até que acho que a pergunta ali do início é, o que eu tenho que ter para rodar o Kraken? O binário e tudo mais? O que a gente vai fazer aqui hoje, até para abstrair o sistema operacional das pessoas que estão participando, usar tudo com Docker, beleza? Bom, deixa eu passar aqui, que a gente já viu a questão do micro front-ends. Então a gente pode ter aqui para cada porção ali da página, de repente chamar um endpoint diferente, né? E questão de benchmarks, né? Então, seja, a gente tem aqui um benchmark bem interessante aqui na parte do Kraken, que é a diferença dele de performance comparado com Kong, que é um fantástico API Gateway no mercado, né? E o Tyke, que também é outra solução de API Gateway, também escrita em Go, né? Mas assim, a gente tem aqui alguns números bem interessantes no que tange uma performance super interessante do Kraken quando comparado com algumas outras soluções, tá ok? Se você pegar aqui ferramentas como API Managers, o Kraken, então, ele supera, assim, com uma folga, vamos dizer assim, a comparação quando o assunto é alta frequência e alta performance de chamada de APIs, tá ok? Aqui tem alguns números interessantes. Aqui tem um número bem interessante que é essa T2 Micro, né, na Amazon, né, numa EC2. Então, a gente, numa camada free, certo, da AWS, você consegue rodar aí cerca de 2.700 requisições por segundo, com um tempo de resposta mais ou menos de 35 milissegundos. Então, realmente é uma solução super econômica do ponto de vista de footprint, e que é um dos grandes motivos de várias empresas no mundo estarem cada vez mais adotando o Kraken como sua solução de API Gateway. Né? Tem um conceito muito interessante que está chegando no mercado, que é a questão do Edge, né, do Edge Computing. Então, por exemplo, algumas indústrias como agro, como telco, como mobilidade urbana, precisam de, hoje em dia, muitos dados numa frequência assim que é assustadora do ponto de vista de ser praticamente real time, e o Kraken ele acaba ajudando muito nesse tipo de comunicação, quando você precisa, de repente, quero colocar um API Gateway que me abstraia toda a parte de comunicação com hardware, independente do meu dispositivo IoT. Então, você tem um monte de vantagens também para adicionar, de repente, o Kraken como sendo ali o seu API Gateway para o mundo de IoT ou Edge Computing, ok? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, como a gente tem bastante coisa para ver, tá? A gente vai passar diretamente aqui para o workshop, mas acho que já foi possível vocês ter uma ideia da capacidade e do que é possível fazer com o KrakenG, ok? Dúvidas, perguntas? Acho que não, né? Vou assumir aqui que o silêncio é não. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, tá ok? Bom, como eu falei para vocês, a única coisa que a gente vai precisar na máquina de vocês é o Docker e uma ferramenta de editor de texto, né? E aí, você escolhe. Eu recomendo que seja o Visual Studio Code ou alguma ferramenta que pelo menos tenha syntax highlight, beleza? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, deixa eu pegar aqui meu Visual Studio Code. Eu vi alguma pergunta aí, pessoal. Quem fez pergunta aí, fica à vontade, tá? Boa noite, Edgar. Tudo bem, cara? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai até que hora? Eu acredito que mais ou menos mais 1h30. E aí a gente matou tudo, eu acredito, tá? Legal, valeu. Talvez seja mais rápido, vai depender como a gente quer que vocês façam os exemplos, entendeu?
Então vai depender muito de vocês, certo? Show de bola, valeu. Bom, então eu vou aqui, o que eu vou fazer? O que eu recomendo a vocês, tá, pessoal? Criar uma pasta aí na máquina de vocês, tá? Então vou criar aqui uma pasta aqui, cadê? Já não se fazem terminais como antigamente, então vamos lá. Então vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Então aqui vocês vão criar uma pasta e abrir aqui o Visual Studio Code, né, que eu recomendo. Mas você pode criar qualquer outro editor aí que você quiser, tá ok? Deixa eu só liberar aqui para o pessoal entrar. Onde está? Aqui, ó. Admit. Beleza. Bom, então, deixa eu ver aqui. Quem chegou agora, é bom que a gente vai começar a parte prática agora, tá, pessoal? E assim, toda essa gravação aqui que a gente fez anteriormente, a gente vai depois compartilhar com vocês também, certo? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então aqui eu estou com o meu Visual Studio Code aberto, certo? Aqui eu só tenho uma pasta dentro dele aqui, certo? Mas aqui vamos seguir um pouco do nosso material. Esse material também a gente vai disponibilizar com quem se inscreveu dentro do workshop, a gente vai disponibilizar também um PDF dessa apresentação, ok? Bom, aqui, deixa eu ir passando aqui esse cara. Então, vamos aqui na parte básica. Então, a única que você precisa, então, para fazer esse workshop é ter o Docker instalado, acesso à internet e, de preferência, o Postman, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um endpoint que vai meio que vai fazer ali uma API sobre um API do GitHub, certo? Então, se eu vier aqui no meu GitHub, deixa eu aumentar aqui um pouco minha fonte. Estou conseguindo enxergar bem o meu IDE aqui, para ficar bom para vocês. Então, eu vou aqui chamar a minha API do GitHub, né? Então, ele me retornou aqui o meu usuário, certo? Aqui, se você quiser testar essa API aí no ambiente de vocês, deixa eu colocar aqui no exemplo para vocês. Cadê aqui? Deixa eu colocar isso aqui para cá, fica mais fácil. Se vocês quiserem testar essa API aqui, ela está aqui. Aí, claro, você substitui ali o seu último parâmetro ali, que é o meu usuário, pelo seu usuário, tá ok? No caso ali, se você tiver ali, por exemplo, ali o Nicola Júnior, for Nicola Júnior, então, /users, /Nicola Júnior, ele vai te retornar os dados do GitHub, beleza? Bom, aqui, vamos fazer o seguinte, seguindo aqui o material, a gente, cadê esse cara aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar nessa ferramenta aqui, ó, que é o KrakenD Designer, certo? Deixa eu ver aqui se... Então, eu vou compartilhar aqui essa URL com vocês também, certo? Aqui no... Então, essa aqui é a URL do Designer, beleza? Então, o Designer, pessoal, qual que é o papel dele? É basicamente nos ajudar a criar a nossa configuração do nosso gateway, né, das nossas APIs que vão ser expostas para os nossos clientes, beleza? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que roda online, ela não armazena nenhuma informação, certo? Ela simplesmente é como se fosse ele usa ali meio que o local storage para poder gerar o arquivo para você, acabou. Né? A Kraken não grava nenhuma informação de back-end, absolutamente nada, certo? Você pode até ali colocar depois as ferramentas de verificação de pacotes, ele não envia nada mesmo, tá ok? Então, essa é a ferramenta que a gente vai utilizar para começar a criar nossas configurações, beleza? Bom, então eu vou clicar aqui no meu Set Configuration, né, o passo 1, beleza? Então, eu vou dizer aqui com o meu KrakenD aqui, ó, vai ser o nome dessa minha configuração, vai ser KrakenD API Gateway. O Kraken, por padrão, roda na porta 8080.
Mas como tem um monte de gente que usa a porta 8080 para outras coisas, vamos colocar aqui que a porta então que ele vai rodar vai ser 8880. Beleza? Então vou dar um tempinho aí para vocês poderem, né, fazer a mesma coisa, 8880. E aí eu tenho o seguinte, ó, qual que é o host que eu vou usar para expor, né, as minhas APIs, os meus serviços que estão dentro desse meu host. No caso aqui, de acordo com o nosso exemplo, o host inicial é o API github.com. Então vou voltar aqui no meu Kraken de design, então vou colocar aqui que o meu host inicial é o meu https://api.github.com. Vou colocar aqui também lá no nosso chat para quem precisar, beleza? Vou dar um tempinho aí para vocês poderem fazer essa configuração aqui também. A única coisa que eu mudei foi a porta aqui 8880 e o host aqui, né, que é o nosso host para os nossos backends, vai ser aqui o api.github.com, beleza? Aqui a gente está utilizando uma configuração de host estática, né, mas eu poderia usar aqui também um DNS server, poderia usar aqui algum outro mecanismo para poder descobrir de forma automática aqui meu serviço, ok? Mas quem utiliza Kubernetes ou DNS server, isso aqui já é bem tranquilo. Bom, aqui eu tenho algumas configurações padrões, né, então eu tenho aqui, ó, eu vou dar 3.000 milissegundos para o meu back-end me responder. Então, ou seja, então, meu back-end ele tem até 3 segundos para me dar a resposta, certo? Do que eu estou esperando ali de resultado, certo? O meu cache padrão ali é de 300 segundos, né? Então, ou seja, se eu fizer um monte de requisição ali, uma atrás da outra, então o Kraken consegue meio que armazenar uma camada de cache, eu posso determinar qual que é o tempo que esse cache sobrevive, certo? E aqui eu tenho algumas outras configurações aqui dentro do nosso cenário também, certo? Uma coisa interessante aqui que é o seguinte, ó, a gente, aqui na parte de opções, a gente vai dizer que aqui eu tenho um wake code, né, de como que é o tipo de dado que é retornado para um determinado back-end. Então, o que a gente pode dizer aqui é o seguinte, ó, se eu tiver um back-end super bem configurado, que ele tem um esquema, que ele não tem nenhuma violação de JSON, eu posso dizer que ele é JSON. Mas se eu tiver alguma dúvida que esse cara que ele pode me retornar um JSON não tão bem tipado, o ideal é que eu coloque esse cara aqui como no-op, certo? Então, esse cara aqui ele vai ter uma configuração chamada de no-op, que significa o seguinte, olha, não me importa o que vier, o formato que vier de dado do meu back-end, do jeito que vier eu vou retornar para o meu requisitante, ok? Bom, até aqui alguma dúvida, pessoal? Se alguém ficou para trás, opa, tem uma dúvida aqui de alguém. É o Marcos. Marcos Alano, por favor, fica à vontade. No-op, no caso, também seria formatos diferentes, por exemplo, se fosse XML, sim, o retorno sim, novo, sim. né? Isso, exatamente, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o nosso Kraken de design. Beleza. Agora vamos aqui na parte de endpoints. Então aqui a gente já tem as configurações padrões dele, né? Então vamos aqui no nosso endpoint. Então aqui eu vou adicionar um endpoint, certo? Então aqui ele já cria meio que um exemplo para mim. Então V1, new, esse número aqui maluco, não vai ser esse aqui o nosso endpoint, certo? Acho que alguém perguntou aqui, deixa eu ver aqui. Pode perguntar quem... O Ciron. Só tem que tirar do mudo, Ciron. Não estou te ouvindo, Ciron. Ciron, você está perguntando? Se quiser, pode escrever no chat também. Bom, acho que... Ciron, você está ouvindo? Bom, Carol, se digitar algo no chat aí, você avisa, tá bom? Te aviso, pode deixar. Bom, então é o seguinte, pessoal. Então, a primeira configuração de endpoint aqui, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte.
Então, aqui no material, tá, pessoal, tem tudo bem explicado, o que o Kraken de Design faz, os passos e tudo mais, beleza? Então, esse nosso primeiro endpoint aqui, certo? Eu vou chamar aqui de barra usuário. Beleza? Eu vou dizer que o método dele é get, certo? E vou dizer que o output dele é no-op também. Beleza? Por quê? Porque essa API do GitHub, volta e meia, não retorna um JSON tão bacana, certo? Bom, então, criei meu endpoint. Então é assim que, quando eu colocar lá barra usuário, é assim que esse cara aqui vai responder, certo? Para a gente, certo? Então, ou seja, é assim que ele vai invocar aqui minhas configurações do meu back-end. E aqui o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou lá na minha parte de back-ends, certo? Então, ou seja, configura aqui agora o seu back-end upstream para o seu endpoint barra usuário. Então, vou dizer que ele vai usar o meu host https://api.github.com no método get, né? Então aqui é outra coisa interessante. Eu posso expor um endpoint que seja método get, mas a chamada dele pode ser um post. Então, não importa, o Kraken vai fazer essa transformação para mim, beleza? E o back-end que eu vou configurar aqui para esse cara, deixa eu ver se eu tenho aqui, vai ser /users/edgars, beleza? Então, vou aqui. Então, a minha configuração aqui no meu método get vai ser /users/edgars. Beleza? Edgar, Pode falar. no meu campo aqui, na parte de request, não tá igual o seu não, cara. Tá um ícone aqui, ADD host vermelho. Eu Ah, não tenho sim. essa opção. É que você tem que marcar ele. Se você não marcou ele vai ficar vermelho. Aí você clica aqui, ó, nesse host, ó, puff. Aí ele já configura para você. Ok? Fechou. Funcionou aí? Na verdade, não tem essa opção de ticar o HTTPS Ah, aí. então você adicionou aqui no Hum. primeiro passo, você adicionou o host aqui, ó. Sim. Ele tá aparecendo aqui um host added aqui. Então, peraí. Não, ele tá sem nada aqui. Então você só escreve de novo e clica no add. Fechou. Certifica que ele vai aparecer aqui. Se ele apareceu aqui, então quando você vier aqui no seu endpoint, ele vai aparecer com a opção para você poder dar um tick aqui, ele vai usar esse cara aqui como padrão, certo? Show. Bora lá. Bom, então aqui a gente vai usar esse back-end endpoint aqui. Então, só para a gente ver um pouco aqui o que ele está fazendo, tá? Então, ele está aqui. Eu tenho meu back-end que está lá no GitHub, certo? Está lá no GitHub. Mas imagina que isso aqui poderia ser meu back-end, que eu não quero que o cara saiba, né, tudo que eu tenho aqui. Eu tenho um monte de operações aqui nesse meu back-end. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o Kraken para ser meu API Gateway. Beleza? E aí, dentro dele agora, eu estou expondo um endpoint, certo? Que é esse cara aqui, barra usuário, certo? Então, se um cara quiser acessar agora a minha operação de usuário, ele vai ter que bater no meu Kraken, certo? E é o Kraken que sabe bater aqui no meu back-end. Então, quando ele chamar aqui o meu barra usuário, na verdade, o que o Kraken vai fazer para mim? Ele vai chamar a minha API do GitHub, https:// API GitHub, github.com/users/edgars. Beleza? Então, é isso aqui que ele está fazendo por nós. E da mesma forma que está fazendo aqui para o back-end do GitHub, poderia ser para o back-end da sua empresa, certo? Então, é o Kraken que vai fazer todo esse trabalho aqui de abstração para você, certo? Então, continuando aqui, ó. Então, uma vez que eu tenho isso aqui configurado, aqui tem um monte de opção que a gente poderia ir mais longe, mas nesse momento aqui a gente não vai, vai ficar por aqui para ficar mais fácil todo mundo entender, tá ok? Bom, a cabeça da minha configuração, adicionei meu endpoint, adicionei meu primeiro host, eu venho aqui na opção de download config, certo?
Então, eu vou selecionar aqui minha pasta. Então, deixa eu ver aqui, é o meu... Esse aqui. No meu capítulo 1, eu vou salvar aqui esse meu arquivo do KrakenD, ok? Salve esse meu arquivo. E aí, se eu for aqui no meu code, vai aparecer esse meu arquivo aqui, certo? Dá um tempinho aí para todo mundo poder fazer. Eu vou só pedir um favor para vocês, tá? Renomeie esse arquivo aqui de um númerozinho, qualquer coisa, traço KrakenD JSON para somente KrakenD JSON. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém ficou para trás e precisa de alguma ajuda? A gente pode parar aqui e meio que ajudar quem tiver com problema, tá? Só uma curiosidade, tá, pessoal? Se vocês quiserem passar para alguém a URL desse workshop, a gente está transmitindo também no YouTube, mas a gente acabou não divulgando esse cara aqui. Mas ele tá, esse link aqui, ó. Certo? Se vocês quiserem passar para alguém, está disponível. Marcos, por favor, pode perguntar. No caso, a gente está redirecionando o barra usuário para direto lá no GitHub /users /megalano. Eu podia fazer uma tradução, né, tipo barra usuário em português, redirecionar para barra users e o megalano, no caso que é o usuário, ser passado direto, né? Sim, eu sabia que você ia perguntar isso, então o próximo exemplo é exatamente sobre isso, tá bom? Isso. Bom, então vamos lá, pessoal. Então aqui agora, se a gente voltar aqui no nosso Git, perdão, no nosso VS Code, então agora eu vou digitar o seguinte comando, ó, eu vou entrar aqui na minha pasta capítulo 1 e vou executar aqui um comando do Docker. Então Docker run, certo? Aqui eu vou copiar esse comando para vocês aqui para ficar mais fácil, tá? Lá no chat. Aqui no chat. Aqui. Beleza? Aí você vai ter que entrar na pasta, tá? Onde está o seu arquivo, onde está o seu arquivo KrakenD.json, certo? E você vai digitar esse comando aqui, certo? Que eu digitei aqui para vocês. Então vou aqui dar um enter, certo? Então ele subiu ali o meu endpoint chamado barra usuário. Beleza? E aí, se tudo te der certo aí para vocês vão ver ali que o Kraken está no ar. E aí você vai dizer assim, pô, mas ele está carregando ainda? Não, esse é o tempo dele carregar totalmente. Quem não tem imagem do Docker do Kraken, ele vai demorar um pouquinho mais, né? Porque ele está baixando a imagem lá do Docker Hub. Mas uma vez que vocês tiverem baixado aí a máquina, ele vai ser quase que instantâneo o bootstrap dele, ok? Dúvidas, pessoal? Bom, a gente vai aqui agora. Então, vou usar aqui um plugin do VS Code que eu acho bem bacana. Isso aqui, acho que até o Francisco está online aqui, me deu a dica desse plugin, que é, deixa eu ver se eu tenho aqui, Code Extension, só enquanto vocês estão...
é esse aqui, ó. Cadê esse cara aqui? Deixa eu ver aqui se é HTTP alguma coisa. HTTP. Press Client. Esse carinha aqui, ó. Esse plugin aqui eu recomendo, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Quem estiver usando o Visual Studio Code, ele faz uma mágica bem bacana aqui. E se você estiver usando, para você não precisar usar o curl, ele é um cara bem bacana, certo? Então, o que eu vou fazer aqui então é o seguinte, tá? Eu tenho um arquivinho, esse meu arquivo de requisições, que é esse teste.http, que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou requisitar agora aquele meu endpoint, tá? Então, eu vou aqui, ó, no meu get, né, que é o meu método, né, HTTP, perdão, HTTP localhost 8880/usuário. Então, aqui no send. Opa, o que ele deu aqui? Só porque é a lei de Murphy. Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão? Francisco? Francisco. Edgar, Oi. a hora que você subiu o Kraken, você subiu ele na porta, o 80. container está na porta 8880. Mas tá Tá? aqui 8880 também. Não, mas esse é um mapeamento do host que você fez. Coloca as duas portas, tá vendo ali quando você subiu, né? Run, -P 8880, 8880. Repete, tá? Cancela e repete aí, porque essa nova versão, não sei porque o crack ele trocou. Deixa eu ver aqui. Cara, mas eu tinha testado exatamente. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, só para desencargo de consciência. Bash. Não é nem bash, mas tudo bem. Curl. É isso aí mesmo. Então, deixa eu fazer aqui. Deixa eu parar esse cara aqui. Deixa eu fazer o que o Francisco aqui falou. De subir na porta 88. Engraçado, isso aqui acabou de funcionar, cara. Beleza, subi na porta 8880. Vou dar aqui meu send request e ele funcionou. Isso aí, Francisco, obrigado. Então deixa eu até mudar aqui esse comando para vocês, tá, pessoal? Ali onde a gente está rodando o Docker na porta 8880, achando que ele está rodando por padrão na porta 8080, a porta interna dele, na verdade é o seguinte, ó. Eu sempre leio isso aqui dessa forma, né? Sempre gosto de explicar isso aqui para o pessoal dessa maneira aqui, ó. A porta aqui à direita é a porta lá do meu container, certo? Essa aqui é a porta de dentro do meu container e essa aqui é a porta de fora. Então, por algum motivo, a porta padrão nova do Kraken é 8880, não mais 8080 como era antes. E aí a gente vai expor essa mesma porta que está interna, vai expor para fora aqui no Docker, beleza? Basicamente é isso. Todo mundo. Num caso, não tá rodando nessa porta 8880. Qual que é que está rodando? Quer compartilhar sua tela para dar uma olhada? Posso compartilhar. Aqui. Ah, tá. Tem algum processo na sua máquina que já estava rodando na porta 8880. Então, ou você não parou o anterior, dá um Docker PS lá na linha de comando. Docker, espaço, isso, PS. Isso, tinha rodado antes, isso. Achei que tinha parado. Então dá um Docker stop tem que passar o ID do container. Isso. Beleza. Agora pode rodar de novo. Agora foi. Beleza. Agora, legal, você já instalou ali o plugin, né? Então vai lá no teu plugin, lá no teste HTTP. Clica naquele botãozinho de cima. Não, lá no botão de cima, ó. Em cima lá na linha 1, ó, ele criou um botãozinho ali, ó, Send Request.
Não. Aí, ó, mais para baixo um pouquinho ali. Entre essa linha. Ah, aqui. Isso, dá um send. Was injected. Ali. Deixa eu ver, usuário. Falta na barrinha lá. Aqui. Ah. Falta a porta, né? Ah, não. Isso. Beleza, obrigado. Isso aí mesmo. Aí, agora foi. Show. Beleza. Obrigado aí quem ajudou também, tá? Bom, então tá aí todo mundo funcionando. Então todo mundo tá nessa mesma etapa aí, pessoal? Então vamos lá adiante. Atendendo aqui o pedido do nosso amigo Marcos, agora a gente vai fazer algumas mudanças aqui, tá, pessoal? Algumas melhorias. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, tá, pessoal? Tá aqui no material, beleza? Tudo tá aqui no material. Então, baixa e tal, bem explicadinho aqui, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com parâmetros, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Cadê aqui, ó? Então, vamos fazer um exemplinho que seja mais ou menos igual que a gente, só para a gente complementar o que a gente acabou de ver. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui, ó. Cadê aqui? Eu tenho aqui um endpoint chamado usuário, beleza? Só que agora eu não quero que esse cara aqui seja um valor fixo, certo? Então agora eu vou mudar ele um pouquinho. Então aqui eu vou colocar ó, usuário barra, certo? Entre chaves eu vou colocar um parâmetro aqui, ó, chamado de usuário. Deixa eu ver qual é o primeiro, query parameters. URI parameters, perdão. Então aqui eu vou criar usuário, certo? Só que o usuário está escrito entre chaves, beleza? Certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui pegar esse meu parâmetro aqui, ó, do meu chaves usuário e vou passar aqui para minha configuração do meu back-end. Então aqui, em vez de eu colocar aqui hardcoded Edgar, ele vai ter aqui agora o meu parâmetro usuário, beleza? Somente essa mudança. Daí o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o download config. Só que agora eu vou criar aqui uma nova pasta, certo? Aqui vou chamar de pasta aqui, ó, cap02. Dentro de cap02 vou criar uma pasta aqui chamada de URI param. URI params. E vou salvar esse cara aqui, certo? No meu projeto. Então aqui agora ele tem aqui, então vou parar esse meu Docker aqui, né? Vou entrar na minha pasta agora, capítulo 2, e aí tá aqui agora o meu novo arquivo aqui, kraken.json. Certo? Então aqui vou renomear esse cara, rename. Tá só com kraken.json, né, para facilitar a minha execução do Docker. Vou copiar esse meu teste HTTP aqui para cá, para essa pasta, ó. Ó, aqui tá certo? Tá. Aqui dentro do meu, isso. Tá aqui meu kraken.json. Beleza? Então aqui ele já, e aí o que é legal, tá, pessoal? Acho que até que eu passei rápido, eu mostrei para vocês, ó. Toda aquela configuração que vocês fizeram dentro do designer, ela está aqui, certo? Renderizada como JSON, certo? Então, deixa eu entrar aqui no... Ó, então vamos aqui na minha configuração. Então aqui eu tenho, ó, nesse meu JSON eu tenho o esquema dele, versão, o nome dessa minha configuração, o timeout, o cache, o meu output encode está aqui, tá até aqui JSON, né? Aqui eu posso colocar aqui já no op, beleza? Que é para funcionar direitinho. Refresh, então aqui está no op. Porta 8880 e o meu endpoint está aqui, ó. Então eu tenho um endpoint, certo? Que o meu endpoint é /usuário
e entre chaves do usuário, beleza? Método get, output encode no op, e aqui minha configuração do meu back-end, ó. Então, o meu host é https api.github.com, método get, ele é um estático, ele é no op, e o pattern, né, a URL que ele vai chamar dentro desse meu host é essa aqui, ó, /users /usuário, beleza? Então, esse é o único JSON, é a única coisa que o Kraken precisa, né, para ele se guiar do que ele tem que expor. E, como diria um amigo meu, absolutamente mais nada, certo? Então, vou entrar aqui na minha pasta 02, vou entrar aqui na minha pasta do meu, deixa eu ver aqui qual é o nome dessa minha pasta, cd URI params, e vou já executar assim que eu responder a pergunta aqui que alguém fez. Deixa eu ver aqui quem que perguntou. Eu. Marcos Alano, fica à vontade. Por curiosidade, como é que tu visualiza aquele JSON ali? Qual é o plugin do VS Code? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Nem lembro. Peraí. Preferences. Extensions. Esse JSON. Visual Studio Code. Esse cara aqui, ó. Tá bom. Do Obrigado. Zainshine. Deve ser um cara aí, né? Da China, né? Deve ser de lá o cara. Bom, vamos lá. Então aqui, ó, vou executar aqui de novo o meu mesmo comando do Docker, certo? Bonitinho. E subiu agora o meu serviço do KrakenG, certo? Vou lá agora no meu KrakenG JSON, perdão, no meu teste HTTP. Agora eu tenho que passar aqui o meu usuário barra e o nome do meu usuário, certo? Aí eu vou testar aqui, ó, usuário Edgar S, é esse aqui que eu quero. Eu vou aqui dar um send. E ele me retornou os dados do usuário Edgar S. Beleza? Bom, mas como para vocês me ajudarem aqui a ser mais interativo, por favor, alguém que tenha GitHub, coloca ali seu usuário dentro do chat ali, por favor. Vamos lá, tem um monte de teste aqui, ó. Vinícius, eu não sei como pronuncia, não sei se é Bos. Então, você é um cara que nasceu para ser chefe, né? Quase boss, né? Quase lá, faltou um S menos um U. Então vamos lá. Tá aqui no meu. Então aqui vou colocar o usuário aqui do Vinícius. Vou aqui executar. E tá lá. O Vinícius Boas está aqui, ó. Posso até aqui pegar aqui o avatar dele tá aqui, ó. Então tá tudo bonitinho. Deixa eu pegar aqui mais um usuário aqui para vocês não acharem que eu combinei com o Vinícius. Ó. Fernando Carlos Horas. Então vou pegar aqui esse cara aqui, ó. Copiar esse cara. Opa. Vou colocar aqui no meu. Beleza? Então tá aqui, ele executou sem problemas. Vou aqui pegar aqui o meu avatar. Ó, tá aqui o avatar do nosso amigo aqui, beleza? Bom, então tá funcionando aqui a nossa API, beleza? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá indo ok? Vocês estão entendendo direitinho aqui as coisas? Tá dando de entender sim, tá bem de boa. Pelo menos pra Legal. mim. Beleza, então vamos lá. Então aqui tem bastante coisa ainda, tá, pessoal? Então aqui a gente viu o URI Params, agora vamos ver Query Parameters, beleza? Então aqui tem tudo explicado, tá, pessoal? Via UI, via código, certo? Então tá tudo aqui bem bacaninha, certo?
Beleza, então deixa eu só ver aqui. Vamos aqui agora, então, fazer um outro exemplinho, onde eu vou fazer o seguinte, só que aqui eu não lembro agora qual que é, como é que eu procuro minhas issues aqui no meu GitHub. Não lembro aqui, acho que não coloquei aqui o meu... Deixa eu só ver aqui como é que pesquisa as minhas issues, para a gente não ficar devendo aqui. Então, API, GitHub, issues, que igual a Node.js, vai ser assim. Ah, tá, tem que estar autenticado, será? Issues, não. Aqui o meu. Ah, não, é Search Issues. Search Issues. Aí, beleza. Bom, então é o seguinte, ó, então aqui a gente vai fazer agora, a gente vai aproveitar aqui para criar mais um endpoint, certo? Então aqui eu vou aqui no meu usuário barra, né? Então vou colocar aqui agora mais um endpoint. Então vai aqui, ó, add endpoint. E vou colocar aqui agora v1 barra problemas. Vou colocar problemas para ser mais... vamos colocar do jeito que tem que ser issues, tá ok? E SSUES. Então isso aqui vai ser método get, o output encode vai ser no-op, beleza? Ok. E ele vai ter um query parameter, que vai ser o que, beleza? Por quê? Porque lá no meu back-end ele pede aqui um parâmetro que é o que, certo? Bom, voltando aqui, ó, na minha configuração, então, ó, barra v1 issues, get, no-op, e minha query string vai ser que, somente isso. Poderia ser page, limit, search, né, o que vocês achassem interessante aqui, certo? Bom, aqui eu vou configurar esse cara, então aqui ele vai usar o meu mesmo host, certo? E aqui o meu back-end vai ser o quê? Vai ser barra issues, barra search issues, barra search issues. Beleza. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui até para vocês, tá? No chat. Aqui, ó. Beleza? Bom, tá aqui voltando o meu Kraken. Então agora eu vou fazer o download desse cara aqui, ó. Certo? Download. Aí eu vou criar uma outra pasta aqui chamada agora de query. Query, como vocês quiserem, tá? E vou chamar de kraken.json. Beleza. Então aqui no meu code agora, eu tenho aqui meu query. Vou copiar aqui meu HTTP para cá. Beleza? Então eu vou executar aqui agora, vou sair desse cara, vou para minha pasta query. Vou executar o mesmo Kraken mesmo Docker para todo mundo, né, pessoal? Então, porque o nome do arquivo não mudou. Então ele tem agora lá o meu issues também, certo? Então agora para eu testar esse cara, eu vou vir aqui no meu arquivinho de teste, né? Então agora aqui vai ser v1 issues. Ah, tem até aqui um... Ó, ele pegou isso aqui de algum lugar, mas deixa aí. Eu vou colocar isso aqui no... Vou colocar isso aqui no... De algum lugar ele pegou esse histórico aqui que eu não sei de onde que é. Eu vou até colocar aqui no material para ficar para vocês aqui, ó. Vou copiar lá no chat também. Beleza? Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora, se nada deu errado, é enviar o meu request.
Opa, ele deu aqui, na verdade, é V1 issues, né? Vamos lá. Send request. Ah, perdão. Ele tem aqui issues que é de classe. Deixa eu ver aqui se o meu CrackNG veio configurado direito. Ah, ele não veio configurado direito, ó. Acho que alguma coisa ele não salvou bacana o meu arquivo CrackNG JSON. Então lhe falta aqui o seguinte parâmetro. Ele tem uma configuração aqui logo abaixo do meu endpoint. Que é essa minha query string. Beleza? Deixa eu só tirar isso aqui. Então ele tem que ter aqui meu query string dentro desse meu endpoint aqui, issues, né? Então eu vou adicionar ele aqui no meu... Eu vou mandar o arquivo inteiro para vocês todo, tá, pessoal? Só um minutinho. Então aqui dentro do meu endpoint, então ele tem aqui uma configuração, que é o meu query parameters. Vou fechar aqui esse cara, né? Salvar esse cara. Dizendo que query parameters não é permitido. Cadê aqui? String parameters. Deixa eu ver no CrackNG se na versão 2 mudou minha configuração. CrackNG query. Agora, input query strings. Alguém lembra fazer pergunta? Josiano, pode falar, Josiano. O Josiano está em mudo, só para... Então aqui é... Beleza, então agora acho que foi. E aqui o meu parâmetro de query string não é nenhum desses caras, e sim que. Beleza. Agora... Pelo que eu vi ali, tu tem que clicar ali e botar o que como parâmetro e clicar em add parameters, né? Ah, é? Tá Desculpa. ruim. Deixa eu ver aqui então no que eu posso ter esquecido no meu carinha aqui. Query parameter. Ah, isso mesmo, desculpa. Então faltou clicar aqui no add parameter key. Beleza, isso aí mesmo, tá? Então quem quiser refazer aqui, ó, então obrigado aí quem ajudou. Então aqui no meu... aqui quando eu colocar o que, eu tenho que fazer o add parameter, ele não pega automático. Obrigado, viu, pessoal? É que com o tempo, você acaba que eu não tenho mais usado muito designer. Então, assim, com o tempo que você acaba meio que decorando as tags, meio que copiando e colando, ou gerando código para gerar as coisas para você, então o seu designer ele fica mais para o início mesmo, entendeu? Então, acho que aqui se nada der errado, subiu, então agora eu vou testar. Send request. E tá dando pau ainda. Deixa eu fazer então aqui. Deixa eu fazer o download daqui mesmo para ficar mais, como diria o Jaiminho, evitar a fadiga. Dá um save, replace. Para esse cara. Subir de novo. Executar aqui, ó. Agora trouxe. Então aqui ele está pesquisando o quê? Está pesquisando todas as issues que o file que tenha linguagem JavaScript e o repositório seja jQuery. Basicamente essa pesquisa ele está fazendo, tá ok? Para pesquisar issues dentro do nosso projeto, tá bom? Então aqui agora funcionou. Obrigado aí quem ajudou também, tá bom? Dúvidas, perguntas? Todo mundo... Estão na mesma página, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, o Josiano. Obrigado, Josiano. O Josiano falou aqui baixinho aqui. Então vamos lá, pessoal. Tá acabando, tá? Vamos aqui agora fazer um negócio bem bacana, que é aquela questão da gente juntar agora duas chamadas numa única chamada, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte.
Eu vou agora, eu não vou mais usar o design, eu vou usar o próprio esquema do JSON para vocês verem que também não é nada de coisa do outro mundo, tá? Então vou aqui criar o capítulo 3, new folder, capítulo 03, certo? Fechar aqui tudo. E vou copiar desse carinha aqui, ó, esses dois exemplos aqui, ó. Copiar para cá, beleza. Então agora, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Como eu mostrei anteriormente, deixa eu salvar esse cara. Aqui no nosso JSON, ó, o que eu tenho é o seguinte, ó, eu tenho o meu arquivo padrão, eu tenho, nesse momento aqui, um único endpoint, aqui está só o usuário? Só o usuário, beleza. Eu tenho aqui um único endpoint, deixa eu copiar um outro aqui, query, vou pegar o query que tem mais de um. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, então eu tenho aqui, refresh. Beleza. Então agora eu tenho aqui, ó, dois endpoints, né? E aí o primeiro endpoint é o quê, ó? É esse cara aqui, ó, meu barra usuário, parâmetro URI usuário. O segundo aqui eu tenho v1 barra issues. E aqui eu tenho, ó, as minhas informações aqui, ó, meu input query strings, passando aqui o quê? Beleza? Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, então no JSON, né, eu tenho uma lista, né? Então um array, na verdade. Então esse meu array, ele começa aqui, e cada um desses caras aqui, ó, é um item, certo? Então eu tenho dois itens aqui que são meus endpoints. Então o que eu vou fazer aqui agora, ó, eu vou adicionar esse endpoint aqui completo, ó. Vou dar uma vírgula aqui, vou adicionar esse meu endpoint completo. Vou salvar, certo? Vou copiar o código inteiro para vocês aqui desse JSON, só para vocês poderem aí não terem tanto trabalho no momento. Eu vou criar aqui um cara chamado Notepad. Se vocês clicarem nesse link aqui, ó, ele vai já colocar ali vocês vão ver o código fonte. Uma coisa que eu sempre peço pro pessoal, tá? Quando tô dando treinamento assim, faça um Ctrl+C, não Ctrl+X, porque tudo que você altera nesse Notepad, ele compartilha, beleza? Então copia esse cara aqui para ser o seu arquivo do CrackNG do capítulo 3, certo? Vou parar aqui esse cara, vou sair dessa pasta, vou entrar no capítulo 3. Vamos subir o Docker de novo. Então, percebam o seguinte, que você está usando o Docker como se fosse o seu binário do Kraken. Então, ou seja, ele sobe numa velocidade aí espantosa, certo? Assim, com algum overhead, se fosse o binário, mas assim, muito, muito pouco, quase nada, realmente, tá? Então, realmente é um cara aí, como eu falei para vocês, construído e pensado para ser Cloud Native desde o início, tá bom? Bom, então agora, deixa eu fazer aqui o seguinte, acho que esse endpoint aqui, ele merece ser executado no Postman. Deixa eu pegar aqui meu Postman. Deixa eu criar aqui uma nova... Deixa eu passar aqui meu Postman para cá. Então, vou colocar aqui, ó, HTTP, deixa eu aumentar um pouco, né? HTTP, localhost 8880, barra, deixa eu ver aqui meu endpoint é, então, refresh. Então, agora eu tenho 3 endpoints, barra dev jobs. Então, vamos lá. Então, barra dev jobs. Beleza?
Vou aqui clicar no Send. E tá lá. Então ele me trouxe, certo? Todos os jobs que tem para back-end e front-end, só que agora numa única request. Beleza? Ah, Edgar, posso colocar quantas aqui? Quantas você quiser. Só que observem que, por exemplo, para trazer esse resultado aqui, ó, levou 668 milissegundos, certo? Como tem um cache, se eu executar de novo aqui, talvez seja um pouco mais rápido. Ó. Então ele já vai dar uma reduzidinha aqui, ó. Ó, a terceira aqui foi para 67 milissegundos. Mas assim, é importante você ter um pouco de parcimônia do que você está chamando aqui, agregando de resultados, né? Se você está fazendo aqui um negócio que de repente, puta, vou alimentar um BI com essa API, beleza, mas certifique-se que isso aqui pode degradar a performance da sua API, do seu endpoint, né, nesse caso aqui, beleza? Dúvidas, perguntas? Deu certo todo mundo aí? Alguém está com problema? Tudo certo aqui. Show de bola. Bom, aqui, pessoal, tem alguma... Aqui, deixa eu explicar aqui um pouquinho o que ele está fazendo aqui, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, ó, nessa configuração é o seguinte. Eu tenho meu endpoint /devjobs, e aqui no meu back-end eu tenho o seguinte, ó. Eu vou ter dois back-ends declarados aqui, ó, certo? Então, eu tenho aqui, os dois back-ends são do mesmo host, mas eu poderia aqui ter hosts totalmente diferentes, certo? Eu estou dizendo aqui que esse cara aqui é uma collection, certo? Então, eu estou mapeando o seguinte, que o retorno desse back-end que eu vou chamar de front-ends, certo? Para quê? Para ele criar uma tag no meu JSON de uma lista. Então, ó, isso aqui eu tenho uma collection de front-ends. E aqui nesse meu segundo back-end, ele vai aqui numa... Esse aqui vai no repos front-end br vagas issues. Esse aqui vai numa outra URL, ó, repos backend br vagas issues. Então são caras diferentes. E aqui o meu mapeamento, ó, de is collection true, e o mapeamento dele é collection backends. E aí ele vai retornar isso aqui juntando, ó, no meu /devjobs, ele vai juntar essas duas chamadas aqui. Poderia ser duas, poderia ser três. Existem outras configurações aqui, quando você faz uma regressão múltipla, de múltiplos backends, que pode ser, por exemplo, eu quero que seja uma chamada sequencial. Então, eu quero que ele vá primeiro nesse back-end, depois nesse back-end, depois nesse back-end, e aí ele junte o resultado num único só e me devolva. Ah, não, eu quero que ele vá nesse primeiro back-end, mas ignore a resposta dele e vá no segundo. O segundo aqui é o meio de retorno, e aí, beleza, eu vou chamar um terceiro, mas o terceiro também não me importa a resposta dele, porque eu vou pegar a resposta só do meu back-end ali do meio. Então, você tem uma gama de funcionalidades legais aqui dentro do Kraken API Gateway, ok? Bom, pessoal, a gente está já no último exemplo, tá? Aí depois eu vou só fazer aqui alguns comentários para vocês, tá? Eu tenho aqui uma opção que a gente chama de deny, certo? Que é o quê, ó? Eu poder meio que dizer, por exemplo, para um determinado endpoint que eu não quero apresentar alguns determinados campos. Então, por exemplo, aqui, nessa minha configuração de endpoint aqui, ó, no meu users Edgar S, eu não quero exibir os atributos Node ID, Avatar URL e ID, beleza? Automaticamente, na resposta, esses dados aqui serão suprimidos, eles não serão apresentados, beleza? Dúvidas? Perguntas? O que mais? Só um negócio aqui que tem mais. Bom, tem algumas coisas que interessantes que eu vou só passar por cima, tá, pessoal? Só por causa do tempo. Então, assim, existem várias formas de você criar aqui autoscaling com Kraken, né? Aqui isso vai no material de vocês também. Então, você tem aqui um exemplo com hproxy, né? De você poder criar ali um balanceamento de carga para você ter vários Krakens e aí você ter um único, vamos dizer assim, endpoint de acesso, né? Então, aqui a gente está usando Docker Compose, né? Para fazer esse exemplo aqui. E aí, basicamente, você tem aqui, ó, a conversão do Docker Compose, mais a conversão do hproxy, pronto. Esse cara aqui já vai permitir um acesso balanceado para vocês, tá ok? A gente tem aqui um exemplo também com Traffic, que é outro meio que vamos chamar assim, um proxy reverso, que você também muito popular no mercado.
né? E aqui tem até um exemplo do seguinte, ó, quando você chama aqui no seu Postman, né, e chama aqui no Traffic, você vê aqui todo o balanceamento aqui sendo executado em diferentes containers, diferentes instâncias do container Docker, né? Bom, pessoal, uma das coisas interessantes aqui é que, de novo, né, você pode criar aqui, ó, se você for criar uma imagem Docker a partir do seu arquivo de configuração, ó, então basta você criar aqui um arquivo do Dockerfile, né? Então, aqui você vai criar com base na imagem DevOps Faith KrakenD. Você vai copiar o KrakenD JSON para dentro dessa pasta aqui, ó, dentro vamos dizer assim, do mapeamento do storage interno, né, dessa imagem. O entry point aqui não vai mudar, ó, você vai passar esse arquivo JSON. Para você fazer o build é docker-t, aqui tem um exemplo, a Scalena 2.kraken. E aí você vai executar a sua imagem como se fosse o mesmo comando do Docker, só que aí você não precisa passar mais o arquivo KrakenD.json, porque ele já está embarcado dentro da sua própria imagem. Então, com isso, a gente tem o que a gente chama de uma configuração imutável, né? Então, assim, dependendo do seu ambiente container, eu consigo gerar ali checksum para ver se ninguém alterou aquela imagem, para ver a questão de confiabilidade dessa imagem. Então, ou seja, você tem ali uma garantia bem bacana do ponto de vista de solução, ok? Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui. Bom, tem de mirroring, tem aqui umas coisas de RabbitMQ, só como eu falei, a parte de alguns detalhes aqui, o nosso tempo aqui para não segurar vocês muito, já está de noite, né, assim, passou um pouco da hora, mas eu queria aproveitar aqui para compartilhar duas coisas com vocês por último. Então, GitHub, pena. Primeira coisa aqui, então, todo o código desse workshop que vocês viram está aqui, tá? Vocês entrem aqui na versão 2, porque a versão 2 é o que tem esses exemplos já atualizados. Deixa eu copiar aqui para vocês. Certo? E a gente tem também um workshop avançado do Kraken, que tem alguns tópicos que a gente, assim, é requerido que você tenha aí um conhecimento fundamental do Kraken para entender um pouco o que tem aqui dentro desse cara. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, esse cara aqui está disponível para vocês também. Beleza? Pessoal, aproveitar aqui, vou liberar a câmera. Basicamente, é isso que a gente tinha para mostrar para vocês. E aí, né, eu queria saber se tem alguma dúvida, perguntas, comentários, críticas. Por favor, fiquem à vontade. Eu achei que foi muito bom. Legal. Bem legal, assim, simples, mas bom, assim, bom de conhecer a ferramenta, entendeu? Legal. Você trabalha onde, Marcos? Só por curiosidade? Eu trabalho numa empresa chamada Funcional Health Tech. Legal. Show de bola. E você já tem API, já tem, tipo, essas Sim, práticas? a gente tem um monte de API, microserviço, mas a gente usa uns esquemas esquisitos para publicar essas APIs, assim, não é nada muito integrado. E a gente já usou Kong algumas coisas, e também tem Ingress normal com Nginx, é um ambiente bem misto, assim. Daí talvez criar uma API, uma plataforma unificada, facilitaria tanto para nós, quanto para o cliente na hora de acessar, né? Não, ótimo. Não, isso aí, o que é legal, pelo que você falou, tem um ambiente Kubernetes já aí estabelecido, então seria muito tranquilo você colocar ali o Kraken na frente desses microserviços, esses backends, e facilitar, né, a parte de acesso. E aí, claro, tem algumas coisas aqui que a gente, hoje, pelo tempo, a gente não mostrou, mas, assim, a parte de proteção de autenticação, tendo a parte de uma proteção tipo um Auth0, né, para você poder ter os tokens ali protegendo toda a parte de acesso, um Keycloak, um Okta, qualquer coisa do tipo, um Cognito da AWS, então seria um negócio bem simples de você poder implementar também, ok? Obrigado. Pessoal, a gente vai mandar aí para... Depois tem só o link lá que eu passei para vocês. Como assim, acho que teve uma hora que tinha bastante gente, eu acabei perdendo a hora de deixar as pessoas entrarem. Mas vou só pedir um favor para vocês, só de uma última enquete aqui. Vou pegar o link aqui para já passar para vocês direto. Pegar aqui, share link. Então, tem uma última pergunta ali, que vou até dar o play nela, que é o seguinte,
só para ver se vocês recomendariam esse workshop para outras pessoas, tá ok? Agradecer aí a presença do Vinícius, legal, pelo feedback, tá? A gente depois vai mandar aí uma lista, né, aí para uma avaliação pequenininha para vocês também. Só aproveitando quem está aí, o Fernando, eu ia perguntar, ele saiu. Luiz, tudo beleza? Tipo, entendeu tudo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu entendi, Edgar. Achei bacana a apresentação. Eu ocupei meio que assim, em paralelo, enquanto estava no horário do expediente de trabalho normal. E hoje eu trabalho aqui na Wiser Educação, no setor Pensão Inovando, que é um gateway de pagamento. A gente utiliza hoje já o KrakenD como um API gateway nosso, né? Show. E atualmente a gente está num processo de refatoração, que é enxugar os microservices nossos. Hoje a gente tem, eu acho que em média 19, então para reduzir, porque a gente viu que não tem tanta necessidade. Mas ainda assim, o API Gateway como o KrakenD, né, sendo a nossa ponta de entrada, tem auxiliado bastante, e a gente tem algumas dúvidas, talvez um pouco mais específicas, de como, por exemplo, lidar com a autenticação, porque hoje a gente cria um token, né, como são produtos internos, então o próprio libzinha do KrakenD que a gente utiliza para fazer autenticação, se não me engano, era o José Authenticator, uma coisa assim. A gente utilizava ele. E agora a gente vai querer também começar a disponibilizar para usuários finais, né? Para que eles consigam consultar suas pendências e coisas do gênero. Então a gente vai começar a trabalhar nisso agora, né? Autenticação um pouco mais específica, com controle de roles, coisas do gênero. E eu vi que o KrakenD também possibilita, né? Que a gente consiga controlar acesso e coisas do tipo. Sim, isso é algo bem bacana que ele tem. E assim, isso é até bem tranquilo de fazer. Assim, depois, se você quiser, a Carol você pode ter contato com a Carol ou ela contigo, para te mostrar como funciona, porque é muito, muito tranquilo mesmo de você poder utilizar essas configurações, tá bom? Show, valeu. Vinícius, algum comentário, alguma coisa que possa te ajudar? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, achei muito bom a apresentação rápida, assim, mas dá de entender. Gostei muito dos exemplos práticos, assim, você pode fazer na hora, rapidão. Tô trabalhando aqui atualmente na Esquadra Digital. Eu não tô mexendo com o Kraken, é muito microserviço que eu entrei agora, assim, mas já vi que tem bastante na Esquadra. Show. Você vai gostar. Nosso colega, então. Então tá, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Desculpa ter estendido aí 12 minutos, mas... E fiquem atentos que a gente vai fazer esse evento ainda mais vezes. Espero que possa ser ainda melhor. Tá ok? Ok, Edgar. Um abraço. Valeu, seu Isaac. A gente se fala. Um abraço. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.